Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Paula Polini, sou urbanista, integrante da equipe do Instituto Água e Saneamento e estou tendo a honra de fazer a mediação dessa mesa de agora de Política Estadual de Saneamento em São Paulo. Essa mesa segue a programação do Dia Mundial do Banheiro de 2022, que o mote é tornar o invisível visível, e a mesa segue um pouco na programação do debate quente que a gente já estava acompanhando na parte da manhã, dessa nova conjuntura de transição de governos que a gente está vivendo, tanto em âmbito federal como nos governos do Estado, com foco no governo do Estado de São Paulo. Durante a semana, a gente teve uma série de debates muito interessantes, encontros técnicos sobre temas relevantes para a área de saneamento urbano, como banheiros e bebedouros públicos, como priorizar o saneamento para as áreas urbanas precárias e o saneamento rural. A gente continua com uma programação muito importante na parte da tarde, com 2 lançamentos de publicações e uma mesa final de uma nova geração, da nova geração do saneamento. Então, para iniciar essa mesa, eu queria apresentar para vocês um pequeno vídeo que conta um pouco sobre essa rede Saneamento Tem Solução. A Rede Saneamento Tem Solução pretende ser uma articulação multissetorial para debater e disseminar soluções relacionadas a esgotamento sanitário e, com isso, contribuir para a universalização do acesso a saneamento no Brasil. Essa ideia de trabalho em rede surge ao final da edição do Dia Mundial do Banheiro de 2021. Nós recebemos nas mesas de debate e nas diversas webséries que gravamos diferentes atores e iniciativas que estão buscando soluções para o saneamento básico no Brasil. E percebemos que essas soluções precisavam ser mais conhecidas, debatidas, a gente precisava pensar em como dar escala, até para poder influenciar a formulação de políticas públicas para o setor. A rede surgiu com o intuito de promover debates, além de organizar, sistematizar e difundir as soluções adaptadas aos diferentes territórios. Para dar um suporte institucional, nós nos unimos em torno de um grupo coordenador, atualmente formado pela Fundação Avina, Fundação TID Setúbal, Instituto Água e Saneamento e Instituto Iguá. O maior objetivo da rede é influenciar a opinião pública de forma geral, a sociedade, os governos, as empresas, a partir da formulação de estratégias para a superação dos desafios técnicos, financeiros, territoriais e institucionais para o acesso ao esgotamento sanitário para todos. Nós nos organizamos em 3 eixos de trabalho. Um deles está olhando especificamente para as áreas rurais, um segundo olhando para as áreas urbanas vulneráveis e um terceiro respondendo aos desafios dos banheiros públicos e bebedouros nas grandes cidades. E agora, com muita satisfação, lançamos a rede Saneamento Tem Solução, que está aberta a novas adesões. E aqui fica nosso convite para você conhecer mais a iniciativa e se juntar à nossa rede. Afinal, saneamento tem solução. Muito bom. Agora vamos dar início à nova mesa, Política Estadual de Saneamento Básico, em São Paulo. O estado de São Paulo é um estado que apresenta os melhores índices de água e esgoto no país, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 96,5% da população é abastecida por água, 90% por esgoto, mas, dado o tamanho do estado de São Paulo, ele mascara alguns desafios, você olhando só os índices. Em números absolutos, aproximadamente 4 milhões de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário, o que equivale a uma população de 4 vezes o estado do Acre, por exemplo. No período de eleições, agora, para governador, pouco se pautou a questão de saneamento, ficando apenas polarizada a questão de privatiza ou não a Sabesp. Mas como está esse jogo da política no estado de São Paulo, né? Como contornar uma mal-sucedida lei de regionalização. Então, são muitos desafios envolvidos, e para isso a gente convidou um conjunto de atores muito importantes e que atuam de uma forma muito incidente na política do estado de São Paulo. Então, queria convidar para a mesa a deputada estadual Marina Elô, da Rede Sustentabilidade, formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas,
tem especialização em negócios de sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral em Cambridge University, é jovem RAPS 2015, líder RAPS 2016, líder pública RAPS Lehman, é uma das lideranças apoiadas pelo movimento Renova BR, atuou na bancada ativista e no movimento Acredito, e em 2017 coordenou a coalizão Nova Democracia. Em 2018 ajudou a fundar o movimento Vote Nelas, que trabalhará para eleger mais mulheres para o legislativo em todo o país. Então, agradeço muito a presença da Marina. Vou chamar também a doutora Alexandra Faccioli Martins, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando junto ao GAEMA Piracicaba, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, mestre em Engenheiro Ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba, professora dos cursos de especialização em interesses difusos e coletivos da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, em Direito Contratual, oferecido pela PUC e outros, é representante do Ministério Público no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e integrante da Comissão Consultiva dos Projetos Conexão Água do Ministério Público Federal. Muito bem-vinda, doutora Alexandra, é um prazer. Vou chamar também para a mesa o Guilherme Tcheco, coordenador de pesquisa do Instituto Democracia e Sustentabilidade, think tank do campo socioambiental, onde lidera os trabalhos da Agenda de Segurança Hídrica, mestre em Ciência Ambiental e doutorando no Programa de Mudança Social e Participação Pública da Universidade de São Paulo. Vou chamar também o Amaury, que acabou de entrar, que é mestre em Planejamento e Gestão do Território pela UFABC e graduado em Engenharia Mecânica e História pela USP. Está presente no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, coordenador do Fórum Paulista de Comitês de Bacia Hidrográfica, conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, ONDAS, e diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Faz parte da equipe de pesquisadores no projeto MacroAmbi, financiado pela FAPESP, e exerceu diversos cargos na Sabesp e na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo. Então, a nossa mesa composta, quero agradecer muito a presença de todos, farei uma breve introdução para a gente conseguir um debate com algumas questões para os nossos participantes. Em geral, como estava colocando, o saneamento apareceu muito pouco durante a campanha eleitoral, e no segundo turno, a privatização da Sabesp, ela ganhou um certo palco pelo candidato eleito. E falando da sua privatização, as ações subiram, o mercado queria mais detalhes de como e quando, e muitas manifestações contrárias apareceram de vários lados. Sem resposta, provavelmente por não ter muita noção do que é a Sabesp, esse candidato recuou, mas, ao que tudo indica, vão ser contratados estudos para levar a cargo esse tema. Depois de 28 anos de PSDB no estado de São Paulo, agora vai ser governado por um carioca, aliado do atual presidente, de extrema-direita, e que disputou a eleição, uma eleição, qualquer uma, pela primeira vez. Então, é um novo contexto político que traz muitos desafios para os paulistanos. É algo sintomático a própria confusão, né, da Sabesp com o estado de São Paulo, achando que saneamento é Sabesp, sendo que existem outras... mais da metade dos municípios são, sim, com contratos com a Sabesp, mas existem 237 administrações diretas pelos municípios, 25 concessões privadas. Então, existe um rol de outras formas de prestação do serviço também no estado de São Paulo, mas pela força da Sabesp, muitas vezes se confunde as coisas, né? Em 2021, o governo do estado de São Paulo aprovou a lei de regionalização, dividindo o estado em 4 unidades regionais de saneamento básico, seguindo a diretriz do Marco Regulatório Nacional, seguindo os prazos colocados, que já eram exíguos, e fez um processo de poucos debates públicos, insuficientes e com muitos questionamentos técnicos e políticos. Todos os participantes aqui da mesa de hoje tiveram uma atuação intensa durante esses debates, com muitas críticas apresentadas tanto ao processo quanto aos conteúdos do projeto de lei que estava sendo apresentado. Foi um projeto de lei que tramitou, em 48 dias ele estava aprovado. O resultado é que, depois de um prazo estendido para os municípios aderirem ou não a essas unidades, apenas uma dessas 4 unidades teve viabilidade com a adesão dos municípios, que foi justamente a unidade Sabesp, ou essa Urais Sudeste, que agrega
370 municípios que têm contratos firmados com a Sabesp. Então, o peso da Sabesp, a vontade política da Sabesp, fez com que essa fosse a única que tivesse adesão. Os demais municípios e as demais rurais não foram de interesse, o que vai levar, pelo menos é o que indica, né, a gestão ainda atual, a uma revisão dessa lei. O que se fala dessa revisão, né? Que será mantido esse bloco Sabesp, então se retiram esses municípios Sabesp, se retiram os municípios das concessões e se faz uma nova regionalização com os que sobram, e você continua novamente dando um caráter diferente, né, para quem é Sabesp e para esses demais, que são os municípios com os seus serviços autônomos ou empresas municipais de saneamento. Foi dito, né, em debates públicos que para auxiliar esse convencimento dos municípios não se focaria nesse primeiro momento no interesse de fazer uma prestação conjunta, mas sim um planejamento conjunto desses municípios. A gente agrega também a esse debate que atualmente está sendo revisto o Plano Estadual de Saneamento Básico, cuja unidade de planejamento, a unidade de gestão são as unidades de gestão de recursos hídricos, que não foi uma divisão do Estado que dialoga com essa política e com essa proposta de regionalização do saneamento. Então, dado esse contexto, né, queria fazer 2 perguntas iniciais para os participantes, que terão mais ou menos 10 minutos para responder. Depois a gente faz mais uma pergunta geral sobre agendas, evitar um pouco como enfrentar esses desafios, e a gente abre para algumas questões do chat, se houverem, e uma rodada final. Pode ser? Então, a primeira questão é: como fica essa regionalização do saneamento nessa transição? Como o próximo governo vai pegar isso? Quais seriam esses alertas? E como atuar para incidir num governo que tende a ser mais fechado para o diálogo participativo, de um governo que dirigiu, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional, justamente imprimindo essa marca de forte incentivo às concessões e privatizações no setor da infraestrutura. Então, essa primeira questão focada na questão da regionalização, e uma segunda que olha para o Estado, que já é um Estado que tem muita demanda hídrica e vem sofrendo esses impactos das mudanças climáticas, dos desmatamentos, das queimadas na Amazônia, da própria dinâmica de alta ocupação do solo no Estado, e que traz um alto grau de vulnerabilidade hídrica e conflito do solo para cá. Então, nesse contexto, como fortalecer esse sistema de gestão dos recursos hídricos e como fazer essa aproximação da disponibilidade e demanda hídrica com a política de saneamento básico. Então, queria chamar a Marina Elô para fazer os primeiros comentários. Bem-vinda, obrigada. Eita, logo de primeira, estava esperando aqui na expectativa de escutar e de poder contribuir com grandes pessoas, grandes mestres. É um prazer estar na mesa aqui com a Alexandra, com a Mauri, com o Guilherme, querido. Acho que é um prazer mesmo poder estar aqui hoje. Quero agradecer, Paula, a você a abertura da mesa e a toda essa iniciativa que se constrói, que o saneamento tem solução nesse momento. Então, Marúcia, Renata, todo mundo que vem trabalhando ativamente nessa causa. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, porque eu trabalho com a possibilidade de estar próxima de pessoas que eu admiro e de um tema que é fundamental e que tem sido muito mais consistentemente avançado nos últimos anos pelo trabalho dessa coalizão, dessa sociedade civil, dessas pessoas que entendem a importância e a urgência do tema. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, dizer que é realmente muito importante que a gente abra espaço para a relevância que tem o saneamento básico na vida das pessoas, seja da perspectiva de políticas públicas, seja da perspectiva de políticas públicas de saúde, seja da perspectiva de dignidade, de habitação, seja como um marco civilizatório que a gente precisa avançar. E fico muito feliz de ouvir a Paula trazendo os dados logo na sua fala, porque a gente
se acostumou a falar que São Paulo está muito acima da média, que saneamento não é um problema aqui, que está tudo resolvido, mas se a gente olhar para os números absolutos, a gente está falando isso, mais pessoas do que a população inteira do Acre, 4 milhões de pessoas não têm acesso. E a falta de acesso coloca em risco todas as pessoas que tenham, de alguma forma, acesso à estrutura, mas que a gente vem se deparando com uma água cada vez mais poluída, com uma qualidade da água que se degrada a cada ano, com uma falta de abastecimento, com um planejamento não integrado, com uma possível, com as novas e muitas possíveis crises hídricas. Então, a gente tem que colocar, sim, esse tema como um dos nossos temas prioritários dentro de uma discussão sobre o que é prioridade no Estado e lutar muito para que a gente tenha avanços e não retrocessos. Eu estou na política institucional, né? Então, eu estou agora terminando meu primeiro mandato como deputada estadual, começando meu segundo mandato, e dentro desse primeiro mandato a gente colocou a água e saneamento básico como uma das nossas prioridades absolutas. Sou coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista pela água e saneamento básico, que se tornou muito mais ampla nesses 4 anos, mas manteve um foco, um grupo de trabalho específico, olhando para a água e saneamento básico. A gente construiu, junto com muitos de vocês que estão aqui compondo esse evento, a lei, o projeto de lei de segurança hídrica, que traz muitas dessas questões, inclusive do papel e da escuta da sociedade civil, da construção dessas soluções. Estamos trabalhando bastante nessa questão da regionalização, então acho que a Paula trouxe com muita propriedade no início da fala dela, o quanto que a disputa política não colocou e não aprofundou com seriedade o que se trata de discutir saneamento no nosso Estado. E é muito rasa a discussão que veio a partir da privatização ou não da Sabesp, que é uma discussão que não responde como que a gente está falando sobre o nosso planejamento, sobre a fornecimento contínuo, sobre a descentralização, sobre a qualidade da água, que não responde questões importantíssimas nesse tema e não responde a esse problema institucional que a gente tem agora, a partir do marco legal de saneamento básico, da nossa regionalização proposta aqui no Estado. A gente, com muitos de vocês aqui, fizemos um enfrentamento muito grande nesses 48 dias insanos que foi a tramitação dessa lei e que, de fato, não deu certo. No ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer uma discussão, inclusive com a própria presença do governo do Estado, pós prazo de regionalização, mostrando que não deu certo. Acho que o Guilherme vai trazer um pouco mais de dados, foi uma reunião muito rica, e ele já tinha um próprio compromisso do Estado em rever esse processo que não deu certo, e não foi discutido o que significa essa revisão e qual é a visão da nova gestão sobre essa revisão. Então, eu vejo hoje que a gente está muito num momento de compasso de espera, de entendimento de qual vai ser essa articulação com o próximo governo. Então, eu já coloquei, como deputada estadual, como articulação para o próprio governador eleito, alguns pontos importantes de revisão e dentro de uma primeira conversa, esse é um dos pontos que eu acho que tem que ser prioritário nesse entendimento, para que a gente entenda qual é a visão do governo eleito, para onde vai, para que a gente possa entender qual é a melhor estratégia de atuação. Eu sou uma entusiasta do diálogo, acho que é importante a gente apresentar e usar esse momento da existência de uma rede tão potente quanto essa, com tanto acúmulo e entendimento do que é o saneamento básico no Estado de São Paulo, onde estão os nossos desafios e onde estão os caminhos de diretriz, para colocar na mesa na construção de soluções. Para que, se isso for possível, a gente consiga fazer um avanço de temas importantíssimos que não podem sofrer o retrocesso que a gente vê em tantas outras áreas. Caso isso não seja possível, estarmos prontos e preparados para uma oposição que realmente seja efetiva. Que não seja uma oposição que a gente fale e não consiga barrar as coisas, mas que a gente consiga ter uma estratégia articulada para que a gente consiga endereçar o que muda a vida das pessoas no final do dia. Então, eu estou muito nessa agenda nesse momento, quero me colocar à disposição da rede como um todo, quero me colocar à disposição de cada um de vocês, que nem a gente vem trabalhando nos últimos 4 anos, para que a gente crie essa ponte de construção e de diálogo juntos, ao mesmo tempo que a gente não ceda o entendimento do que é prioritário para que a gente avance a pauta na transformação da vida das pessoas. Como que a gente fala da qualidade da água, como a gente fala da descentralização de tecnologias e de tratamento desse esgoto, para que também cuide da qualidade da água e atenda
populações e obras que não estão previstas, como a gente fala de um novo projeto de regionalização que seja mais inteligente e que olhe para as bacias d'água, olhe para os comitês de bacia, olhe para a estrutura que já existe da composição da sociedade civil, a estrutura que já existe hoje, do cuidado do entendimento das nossas águas, da nossa questão, que foi completamente ignorada nessa primeira etapa. Mas também dizer que, para além dessa articulação e desse cenário político que se coloca, e que eu acho que a gente está no momento realmente de entendimento dos próximos passos, é que tem muita coisa que dá para a gente fazer a partir dessa iniciativa, a partir das iniciativas do grupo, a partir das iniciativas de correlação com o mandato, seja o projeto de lei, então tanto o projeto de lei da segurança hídrica, quanto o projeto de lei de participação dos comitês de bacia, que a gente tem avançado, quanto em projetos de construção conjunta. A gente tem uma construção com ideias, por exemplo, de monitoramento das nossas nascentes, que é fundamental para que a gente cuide e siga olhando para a qualidade da água, para a garantia de água, para a nossa segurança hídrica. Então, é um espaço que a gente quer manter e construir com vocês outras possíveis soluções, seja de articulação, a atuação, por exemplo, na redefinição da Artesp foi super significativo e é muito possível, a partir de um mandato, a gente conseguir avançar nesses temas. Então, dentro dessa conjuntura, eu quero reiterar aqui que a conquista de um novo mandato tem muito a ver com o reconhecimento de um trabalho que a gente fez e a gente fez juntos e que está aberto para que a gente utilize todas as ferramentas de um mandato institucional a favor de uma causa que é a causa que o saneamento tem solução, que a gente pode avançar no estado de São Paulo, pode se tornar referência nacional e internacional, e muito mais do que isso, a gente pode garantir dignidade e saúde a tantas famílias, a tantas crianças, a tantas possibilidades que a gente tem no nosso estado. Porque esse mandato novo que se inicia seja de todos nós, que a gente utilize da melhor forma as ferramentas que a gente tem de articulação, de construção e financiamento de projetos e de construção de projetos de lei, e com tudo isso de articulação com o governo do estado, que a gente ainda tem uma dúvida de como vai ser, como a gente viu durante a campanha, ela não foi transparente e profunda, mas que a gente, otimista, da perspectiva otimista, tem a possibilidade de avançar e dar uma contribuição consistente do conhecimento dessa rede, senão a gente pode ter mais força ainda nessa articulação se estivermos juntos. Fica aqui o meu convite, meu agradecimento e a minha intenção da gente seguir trabalhando, construindo juntos. Obrigada, Paula. Obrigada, Marina. Realmente foi muito importante os espaços, né, de audiências públicas abertos e cartas enviadas, né, durante o processo da lei de regionalização no estado de São Paulo. Sem dúvida, uma parceria fundamental da sociedade civil, junto com deputados e mandatos, para poder buscar minimamente respostas, né? Foi com base nessa articulação que a gente conseguiu uma audiência pública para explicar como é que tinha se dado após o prazo, né, dos municípios terem que decidir se aderiam ou não às unidades regionais, qual que era o resultado disso, porque isso não era publicizado, dado ao baixo engajamento. Então, foi preciso mesmo provocar para você obter respostas. A gente imagina que não vai seguir muito diferente esse próximo governo. Então, a necessidade de buscar essa transparência, de buscar dados, sem dúvida, é fundamental. E o Ministério Público, sem dúvida, também é um grande influenciador e que demanda, né, essa transparência, essas notícias e incidência dentro desses processos, buscando que eles sejam dialogados, transparentes e democráticos. Então, queria que a doutora Alexandra, que é um prazer tê-la aqui, comentasse um pouquinho com a gente, né, como ela vê essa nova lei de regionalização e os desafios dessa articulação da segurança hídrica, do histórico, né, que o Estado de São Paulo tem com os comitês de bacia, também com essa nova gestão. Obrigada, doutora Alexandra. Olá, Paula. Registro a minha honra, a minha alegria estar com vocês nessa mesa de debates que integra essa maratona de importantíssimas contribuições que vocês têm recebido ao longo dessa semana, em comemoração ao Dia Mundial do Banheiro, em que, acima de tudo, eu acho que acaba representando uma data extremamente importante para fortalecimento dessas discussões relacionadas ao saneamento, bem como para novos compromissos em relação a essa grande rede
que cada vez a gente vê crescendo mais no estado de São Paulo, com a participação ampla da sociedade civil e de tantas vozes, no qual o IAS tem um papel importantíssimo. Eu cumprimento a Marúcia também, agradecendo o convite, e a toda a equipe que tem integrado, e que tem dado uma contribuição até mesmo na divulgação de informações importantíssimas, na apresentação de uma plataforma belíssima, organizada. Já tive a oportunidade de dizer que das melhores que eu já vi, que eu acho que trazem e consolidam esse papel também de publicização, de fornecimento de informação facilitada a todos. Cumprimento a deputada Marina Elu e a toda a sua equipe pelo brilhante trabalho, desejando votos de mais um mandato extremamente realizado em prol do saneamento, da água, de temas que lhes são tão caros e em relação aos quais a senhora defendeu com tanta propriedade, com tanta abertura a todos, sempre promovendo esse diálogo, esse espaço de participação. Então, também, de antemão, sempre já também nos colocamos à disposição para contribuir com o que for necessário. Cumprimento ao Mauri, já estamos nesses diálogos, pelo menos há uns 10 anos, né, Mauri, em posições das mais diversas, ele também transita aí por vários órgãos, tem um conhecimento riquíssimo em todo o setor, então é sempre uma grande honra estar com ele nessas mesas de debate, e ao Guilherme, que também integra o nosso time da nossa mesa de hoje, para nós promovermos esse debate, que de antemão, gostaria já de registrar, muito complexo. Eu acho que é um desafio para todos nós, nessas linhas gerais, nesses minutos, trazer um pouco dessa nossa perspectiva em relação à política estadual de saneamento básico. Eu acho que aqui, no nosso estado, a gente acaba trazendo um pouco desse reflexo do cenário nacional. Estamos todos aí num momento de muitas incertezas, não só pela transição política, mas ainda nesse momento de consolidação dessa nova estrutura trazida pela Lei 14.026, denominada de Novo Marco do Saneamento. Realmente, os impactos nas instituições, nos contratos, é evidente. E aqui hoje um dos aspectos que nos foi colocado é a questão da prestação regionalizada. Então vejam que, no meu ponto de vista, a realidade anteriormente à Lei 14.026 já por si só era bastante complexa em relação à consecução da universalização do saneamento. Nós trabalhamos com os titulares, assim considerados propriamente, numa realidade de município. Dentro desse novo contexto, desse estímulo a uma prestação regionalizada, nós mudamos, de certa forma, uma escala, mas nós deixamos de, talvez, olhar o problema principal, que é justamente a falta de estrutura desses pilares básicos do saneamento. Né? Como é que se faz, como é que se implementa uma política de saneamento? Basicamente, pensando inicialmente pelo planejamento, que é indelegável, depois nós temos que pensar na regulação, e aí sim nós temos a discussão sobre a prestação e os mecanismos de operação dos sistemas como um todo. E aí nós esbarramos já na dificuldade, nós tínhamos já uma dificuldade enorme em relação ao planejamento no âmbito dos municípios. Esse problema se perpetua. E nessa esfera agora, já numa escala regionalizada, continuamos com a grande questão: quem vai organizar esse planejamento regional, com quais estruturas, de que forma, quando? Isso é um problema nacional, né? Nós vemos todos, apesar não só dos incentivos, mas mesmo das condicionantes de acesso a recursos federais vinculados a essa consecução, em todas as instâncias que nós discutimos, seja do governo federal, através do MDR, seja no governo do estado, é uma resposta que muito pouco nós temos tido em termos concretos de viabilização. A Lei 17.383 surgiu nesse contexto. E aí eu acho que foi um espaço importantíssimo esse de discussão ocorrido na Assembleia Legislativa, em que muitas preocupações foram colocadas, né? A começar pela divisão do Estado em 4 grandes blocos, totalmente desvinculados de tudo que nós conhecemos em termos de gestão e de planejamento
em relação a saneamento e a recursos hídricos. Então, nós temos, e isso é inafastável, uma regra legal, que é a bacia hidrográfica enquanto unidade de planejamento e de gestão, tanto dos recursos hídricos quanto da política federal de saneamento. Quando existe uma desvinculação dessas estruturas, obviamente, nós temos um desafio ainda maior, que é o da compatibilização entre os planejamentos, entre os nossos planos. E aí nós temos, desde a escala local, o plano diretor, o plano municipal de saneamento, que deve ser obrigatoriamente compatível com o plano de bacias hidrográficas, com o plano de desenvolvimento urbano integrado. Aí nós temos a Paula aí, enquanto urbanista, e assim, né, compreendendo certamente a dificuldade que nós estamos tendo no Estado em relação à implementação dessas estruturas de planejamento regional também nessa área. E aí nós temos todos esses planos tendo expectativas, às vezes, e prazos, metas, ações que são complementares, mas que nem sempre dialogam, né? E uma outra questão que me chama bastante atenção, nós temos uma divisão que eu gostaria de trazer, que foi objeto também de discussão nessas audiências, e posteriormente pelo Ministério Público, que tem levado adiante esse tema, a questão das regiões metropolitanas. Hoje nós temos o território todo do Estado de São Paulo dividido em regiões metropolitanas, que não coincidem também com a proposta que foi adotada em relação às unidades regionais de saneamento. É algo novo, né? É uma modalidade que foi inserida ali no Estatuto da Metrópole, né? Como algo que difere desse contexto das funções públicas essenciais e da estrutura de implementação de governança federativa, como até então se discutia. Então, ainda estávamos em processo de amadurecimento dessas instâncias e sobreveio mais uma modalidade, deixando todos, vamos dizer assim, bastante inseguros. Mudando um pouquinho o foco da discussão, eu queria trazer o seguinte: o problema, no meu ponto de vista, e isso tem sido replicado, acho que muitos também têm defendido essa ideia, não é apenas de investimentos de recursos financeiros. Nós temos um problema gravíssimo, que é de insegurança jurídica, de risco regulatório. Eu mencionei inicialmente o eixo do planejamento. Nós temos um Estado, um país, que se propõe a realizar uma série de medidas voltadas ao fomento do ingresso do capital privado e das concessões, sem esses pilares anteriores. Ontem nós tivemos uma mesa brilhante em relação à questão da regulação, e nós temos aí uma realidade regulatória no âmbito nacional e do Estado de São Paulo ainda bastante incipiente, né? Pensando no saneamento enquanto 4 componentes, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, drenagem e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, o fato é que apenas 4 municípios têm, por exemplo, a regulação da CESP em relação aos resíduos. Todos os demais, os 364 municípios, salvo engano, não contam com esse tipo de regulação. Então, como nós vamos ter uma garantia e o cumprimento dessa universalização, desses princípios que são basilares da própria política federal de saneamento sendo concretizadas sem esses pilares anteriores? São muitos os pontos, eu que consulto até a Paula em relação, acho que podemos deixar para uma segunda etapa, mas eu gostaria de dizer o seguinte, voltando apenas para a proposta inicial, eu tenho uma preocupação muito grande quando nós falamos em dados, porque pensar realmente nesses indicadores e dizer, como a deputada colocou, que o Estado de São Paulo é extremamente avançado em termos de metas do saneamento, de atingimento em relação a mais de 99% de abastecimento e assim por diante. O fato é que 90% de tratamento de esgoto, nós temos que ir além, porque também são metas que muitas vezes não são faladas, que nos interessam muito, que é a questão das metas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas, de melhoria dos processos de tratamento,
que no estado extremamente adensado e com grandes vulnerabilidades, sobretudo a eventos extremos, esses fatores nos são extremamente caros. E pensar em indicadores que não olhem para essa nossa realidade local, isso é extremamente sério, porque quando nós dizemos do componente do abastecimento, fornecimento de água potável enquanto direito humano fundamental, dizer que apenas um indicador de água livre, de E. coli, é suficiente para dar como atendida uma meta, esse é só um exemplo, nós temos diversos outros que são objetos de regulação, isso também é muito insuficiente. Então, nós temos que trabalhar com esses dados. A nossa população, esses percentuais, às vezes, não refletem a gravidade do problema. E, realmente, nessas minhas andanças, eu digo, nossa, mas vocês não têm esse tipo de problema. Ao contrário, o nosso problema no estado de São Paulo é gravíssimo, porque nós temos uma escala muito maior de adensamento populacional e uma quantidade de problemas relacionados a invisíveis, a excluídos, a problemas de saneamento rural, a escassez hídrica, a problemas de degradação dos nossos cursos d'água, em que mesmo atendimento dos padrões de lançamento não são suficientes para representar uma despoluição, comprometimento dos nossos mananciais e, por consequência, dos nossos sistemas de abastecimento, os nossos sistemas de tratamento de água estão obsoletos, defasados, e muitas vezes se coloca como se isso não fosse um componente do saneamento legítimo até para obter recursos financeiros, se foca muito no esgotamento sanitário. Os municípios estão tendo muita dificuldade de obter recursos para investimentos nas suas estações de tratamento de água, com problemas que isso já refletem, obviamente, na saúde pública, na segurança, na qualidade, na própria intermitência e, em última instância, na qualidade do serviço que é prestado a esses usuários. Então, nós temos aí um conjunto de variáveis e de ações estratégicas que têm que ser muito bem pensadas, e esse grupo maravilhoso que se reúne nessa rede de saneamento tem solução, e eu acredito, eu me integro a esse pensamento. Eu acho que nós precisamos ter clareza das nossas prioridades, e isso ser documentado e levado já de início, no começo desse novo governo, seja no estadual, seja no federal, em relação às nossas prioridades, às nossas percepções, ao nível de amadurecimento que esse grupo já tem para contribuir ativamente e demonstrar realmente o grande poder de articulação existente hoje no Estado, que lá na Aliança pela Água, em algum momento aquilo não permaneceu, mas a gente percebe que isso eram somente assim, né, bases para a construção dessa rede muito maior que agora se amplia. Então, eu vou deixar depois para a próxima rodada complementar alguns outros pontos, passando a palavra para os outros demais integrantes da mesa. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutora Alexandra. Realmente são muitos desafios colocados, né? Desafios para o planejamento, para essa integração, né? Entre tantas regiões metropolitanas, planos de saneamento municipais, planos dessas regiões metropolitanas, e agora uma nova unidade, né, em debate, que serão essas unidades de saneamento, ou não sei que formato eles vão pensar. Então, realmente, são grandes desafios dessa articulação. Junto com isso, né, a falta de dados, de você conhecer de fato essa realidade. Então, a gente tem muitos planos de saneamento que foram simplificados ou feitos às pressas, e agora a gente também está tendo plano estadual de saneamento básico, a própria FUNASA fazendo diagnósticos também sobre saneamento básico no estado todo. Então, você fica tendo um conflito quase, né, diálogo, ou a falta de diálogo bem explicitada entre o municipal, o estadual, esses regionais. Então, dentro desse conjunto todo, queria passar um pouco a bola para o Amaury para falar, né? Você já tem um histórico muito grande dos comitês que também trabalham com planos, como eles vão dialogar, né, com esse conjunto todo de regionalização e esses grandes desafios, tanto para o esgotamento quanto para o abastecimento de água. Então, bem-vindo, Amaury, a palavra está com você. Olá a todos e todas aqui que nos assistem aqui nesse painel. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo Instituto Água e Saneamento, né, na pessoa da Marúcia Watley, uma parceira de longa data aqui nas brigas, né, nas lutas que nós temos empreendido aqui para termos um ambiente melhor e também águas de melhor qualidade aqui na nossa região. E cumprimentar aí você, Paula,
prazer revê-la novamente aqui nesse ambiente, a nossa deputada Marina Helu, né, junto com a sua xará, né, Silva, né, fizeram um belíssimo papel aqui nas eleições e que tem um papel de um protagonismo bastante grande aqui na discussão dos temas ambientais, né, no se enquadra também o saneamento. A doutora Alexandra Faccioli, é uma parceira de longa data, né? Nós temos embates lá no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, doutora? E na defesa aí de uma maior participação, de uma maior integração dentro da gestão das águas em São Paulo. Guilherme Queco também aqui, parceiro nas questões, principalmente da regulação, né? Parceiro aqui do Ondas, nas questões da regulação dentro do estado de São Paulo. É um prazer enorme rever a todos vocês aqui. Então, feito isso, eu gostaria já de entrar naquilo que foram as provocações, né, colocadas aqui pela Paula para o nosso debate. Em primeiro lugar, né, nós estamos, neste momento, dentro de processos de ruptura de status quo no plano federal e no plano estadual. Ruptura de status quo que há muito tempo não havia dentro do ambiente aqui do estado de São Paulo. Nós temos um processo de transição de um grupo, né, que detinha um poder político dentro do estado para um outro grupo, né, que nos aspectos de saneamento, de governança das águas e aspectos ambientais, da política ambiental, é uma grande incógnita até hoje. Nós tentamos, ao longo da campanha, estabelecer um diálogo com a candidatura de Tarcísio de Freitas, mas houve enorme dificuldade para que se localizassem interlocutores capazes de prover aí um debate, de prover um diálogo, mesmo de se encaminharem propostas para o futuro do saneamento e da governança das águas. Nós tivemos enormes dificuldades nesse aspecto. Tá? Então, há aqui uma expectativa para que possamos saber exatamente qual é o rumo que se deverá ter essa próxima gestão estadual. Se é um rumo que irá reproduzir aquilo que aconteceu dentro do governo federal, no governo que ora se encerra, ou se nós teremos, de fato, um processo de diálogo, de participação e de aprimoramento dos instrumentos e da governança que nós temos nessas políticas públicas. Essa é uma grande dúvida que nós temos hoje. Dito isso, é preciso também estabelecer que há um vínculo com aquilo que se dá em termos de ruptura no âmbito federal, um vínculo que o Estado não poderá se dissociar. Né? Eu vou dar um exemplo claro nesse sentido. Né? Se hoje já está evidente que o papel do futuro governo Lula dentro da concertação mundial, no que diz respeito a, por exemplo, desmatamento zero, a uma prioridade da pauta de mudanças climáticas, isso já está dado, inclusive internacionalmente, não será possível que este governo estadual paute a sua atuação por um negacionismo climático, por exemplo, ou por um incentivo a um processo de desmatamento dos biomas de Cerrado e Mata Atlântica que nós temos aqui no estado. Então, é algo que o governo do estado, de certa forma, terá que se alinhar com esse papel, digamos, de papel proeminente que o governo federal, na próxima gestão, deverá alcançar no cenário mundial. Sob pena até de esse governo se ver alijado, né, de oportunidades de investimentos e oportunidades de financiamentos internacionais. Né? Então,
a meu ver, é algo que tem que ser diferente daquilo que foi praticado no governo federal. Nesse aspecto, o que nós podemos dizer também é que no processo de concessões, que foi uma marca dentro da gestão de Tarcísio de Freitas à frente do Ministério da Infraestrutura, também, sob certos aspectos, deverá também se adequar a uma pauta do governo federal. E, nesse sentido, cabe observar aquilo que está sinalizado dentro do processo de transição. Claro que isso não é definido, não está já tomada uma decisão no sentido de uma implementação, mas há uma disputa dentro do processo de transição, uma disputa clara no sentido de se promover um reposicionamento na gestão da política nacional de saneamento. Esse reposicionamento vai na direção de um melhor equilíbrio de forças e uma participação mais ampliada do setor público na condução do processo, na condução dessa política nacional de saneamento. Então, isso se dá, por exemplo, né, na disputa pela revogação total ou parcial de três decretos que praticamente inviabilizam a prestação de serviços públicos de saneamento por entes estaduais ou até mesmo regionais, dentro de certos aspectos. Tá? A forma como esses três decretos, né, que até nós temos aqui denominados, né, os decretos o 10.588, o 10.710 e 11.030, esses três decretos, eles praticamente têm contradições enormes, eles até sobrepassam aquilo que estava disposto na Lei 14.026 e que alterou a 11.445, no que diz respeito à Política Nacional de Saneamento. Então, a revogação desses decretos é básica, tá? Diria, para que a gente possa promover um saneamento de melhor qualidade e alcançar a universalização aqui no estado de São Paulo. E nesse aspecto também, isso impacta a questão da regionalização, porque da forma como foi estipulada na alteração promovida pela 14.026, a regionalização ficou como eu diria assim, um monstrengo, né? Algo que ficou numa intenção que poderia ser positiva, mas, como até a própria doutora Alexandre colocou, ela ficou absolutamente dissociada de todos os arranjos regionais que poderiam ser aproveitados ou poderiam ser estimulados dentro de cada estado. O trabalho que tem sido feito aqui pelo IAS, no sentido de estudar esse processo de regionalização, oferece instrumentos que demonstram que essa regionalização tem problemas e que precisa ser alterada, precisa ser modificada no bojo, né, da legislação, de forma a que ela, de fato, estimule um processo participativo integrado de promoção de saneamento com um arranjo mais equilibrado entre municípios que têm alguma forma de convergência na sua atuação. Claro que bacias hidrográficas são importantes, né, polos de aglutinação da atuação de municípios e o interesse da gestão de recursos, mas não necessariamente a bacia hidrográfica deva ser o arranjo de regionalização. Pode ser a região metropolitana, pode ser uma micro-região, pode ser a formatação que já existe consolidada dentro de uma região, como, por exemplo, um consórcio intermunicipal. Nós precisamos dar uma cara melhor para essa regionalização dentro da legislação federal. E isso vai impactar certamente no arranjo estadual. Então, eu diria que, neste momento, seria prematuro que
o governo estadual tomasse qualquer partido, tomasse qualquer atitude no sentido de reestudar, rever a regionalização do Estado, sem ter uma sinalização clara do que vai acontecer na orientação federal. E eu tenho certeza que isso será um aspecto que deverá ser trabalhado dentro do arranjo federal, dentro do plano federal. Nesse aspecto, também, eu gostaria de destacar que é fundamental abrirmos portas de diálogo com o governo que está chegando. E aí, deputado Marina, muito importante aí o seu papel de nos auxiliar a abrir essas portas perante o governo que chega e podermos colocar questões que não sejam apenas voltadas à privatização da Sabesp, porque esse foi um foco importante de discussão durante a campanha política, porque foi digamos assim, uma proposta colocada pelo então candidato Tarcísio de Freitas, e que era a única proposta que se apontava para saneamento e para a questão de gestão das águas, né? Se vocês olharem daquilo que estava proposto dentro do plano de governo, da proposta de governo registrada, né, da candidatura, praticamente não existia qualquer citação mais enfática, forma ou metodologia que seria alcançada uma universalização. Somente estava colocado que seria alcançada uma universalização. Então, e a proposição de privatização da Sabesp. Esse é um ponto que, a nosso ver, no Ondas, é nevrálgico, porque a Sabesp é uma empresa altamente superavitária, ela tem um papel importante dentro do estado de São Paulo, ela provê saneamento para 375 municípios e tem um índice de atendimento bastante elevado, ainda, né, destacando que os contratos de programa que existem com esses municípios prevêem se alcançar a universalização nos próximos anos, observando que uma boa parte desses municípios já estão universalizados no atendimento ao abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento de esgotos. Municípios, principalmente municípios pequenos. A Sabesp atende, dos 375 municípios, praticamente 300 têm menos de 50 mil habitantes. Então, o papel da Sabesp na provisão de saneamento para esses pequenos municípios, uma boa parte deles já universalizado, é fundamental. E o Estado precisa pensar na universalização para todos os 645 municípios. E aí a Sabesp tem um papel também preponderante, a nosso ver. A proposta que defendemos aqui no Estado de São Paulo, que o Ondas apresentou e buscou encaminhar a todos os candidatos, era no sentido de que os dividendos da Sabesp, que nos últimos 5 anos aí alcançaram quase 2 bilhões de reais transferidos ao governo do Estado, que esses dividendos fossem destinados à provisão de saneamento em áreas rurais, áreas de comunidades tradicionais e povos originários, destinado a fazer saneamento em comunidades de baixa renda, nas áreas periféricas das maiores cidades do Estado, ou seja, para onde efetivamente é preciso investimento do Estado, o papel do Estado na provisão de recursos para investimentos a fundo perdido. Então, a proposta nossa era direcionar esses dividendos da Sabesp, que o Estado, como detentor de 50,3% no capital, tem direito, destinar esses dividendos para prover saneamento para quem mais precisa. Ou seja, os 4 milhões que hoje não têm acesso a esgotamento sanitário seriam atendidos pelos dividendos da Sabesp.
os quase 1.700.000 paulistas que não têm abastecimento de água, também atendidos por esse recurso. Essa é uma forma de autofinanciamento que o Estado tem e que não pode ser desperdiçada. Tá? Se for colocado um processo de privatização da Sabesp da forma como prevê a legislação hoje, e adotado o modelo que houve no Rio de Janeiro, então se faz um leilão pelo maior valor de outorga e esse dinheiro vai zero para saneamento, vai zero para a governança das águas, que é o que aconteceu no Rio de Janeiro, é o que aconteceu em Alagoas, enfim, não gerou recurso nenhum para se prover saneamento. E essa é uma grande falha da legislação vigente hoje. Ela não impede que a outorga onerosa, se for concedido, né, se for feita uma concessão, né, na prestação de serviço, não impede que essa outorga onerosa seja direcionada para qualquer coisa, né, que não seja o saneamento. Ou seja, estamos fazendo um processo inverso, né, no sentido de dificultar mais ainda a universalização num prazo relativamente curto. E, por fim, para completar minha fala, que eu acho que já estou extrapolando o tempo, só dizer o seguinte: nós fizemos também, aí, como Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, nós fizemos um processo de discussão para a melhoria da governança das águas aqui no estado de São Paulo, que nós também esperamos encaminhar ao futuro governador. E nesse processo, nós destacamos aí como importante a ampliação da participação da sociedade civil nos comitês de bacias e também todas as instâncias de governança do Estado, de certa forma, atendendo aqui à proposta, ao projeto de lei da deputada Marinelli. Enfim, eu acho que para começar, eu termino aqui a minha fala. Obrigado, Paula, obrigado pela paciência. Muito obrigada, Mauri, pela sua visão de que um pouco as coisas vão se reacomodar. Existe um momento aqui de transição mesmo para ver até as consequências, né, de revisões e análises nacionais aqui no Estado. E uma possibilidade, sim, de abrir esse diálogo, de esperar esse diálogo, e esse grande desafio que o tema não fique em Sabesp, não Sabesp, né, e que ele seja encarado com seriedade, não privatização da maior empresa de saneamento da América Latina. Tem até o fluxo de dinheiro que viria para cá, né, tem muitos debates, e sobre a outorga é fundamental fazer uma revisão mesmo de que esse dinheiro não entre de uma vez no caixa para ser gastado da forma como os governos quiserem, né, e prefeituras. Agora eu gostaria de chamar o Guilherme também para fazer esses comentários um pouco sobre esse governo de transição, sobre esse momento, e como a regionalização do estado de São Paulo para o saneamento fica, e essa reaproximação, essa importância, né, de trabalhar de uma forma conjunta nos temas da segurança hídrica e do saneamento. Muito bem-vindo, Guilherme, obrigada pela presença. Obrigado, Paula. Em seu nome eu faço um agradecimento especial ao Instituto Água e Saneamento pelo convite, um parceiro desde a sua origem, um parceiro aqui do Instituto Democracia e Sustentabilidade, que é o meu lugar de fala aqui nessa mesa. Cumprimentar a deputada Marinelli, a doutora Alexandra, o Amauri, companheiro também aí de luta. Primeiro, começar dizendo que eu gosto muito mais desse formato de conversa e sem apresentações. Acho que flui muito mais, a gente consegue construir, de fato, a reflexão propositiva que a gente está buscando aqui. E para falar um pouco de regionalização e dessa necessária abertura de diálogo com o novo governo que se inicia no ano que vem, eu queria fazer um brevíssimo resgate da fala do Caetano na mesa que nos antecedeu, onde ele coloca, em outras palavras, o desafio que é pensar a gestão das nossas águas, uma questão que é de hoje e do futuro, das nossas gerações e das futuras, como uma questão indissociável, onde a gente coloca a democracia e sustentabilidade no centro. Não dá para pensar essa questão, o uso de um bem natural, que diferentes setores, para diferentes usos, que é um bem comum,
não dá para pensar as suas soluções sem, de fato, uma ampla participação social e, mais do que isso, a construção, de fato, de uma cidadania, né, onde cada um consegue se perceber nesse ecossistema, cada um consegue perceber os seus hábitos, cada um consegue perceber a complexidade dessa questão. E, portanto, eu queria começar fazendo esse resgate da fala do Caetano e colocando aqui alguns anteparos das minhas provocações, que tem muito a ver, de fato, com conceitos e entendimentos, mas esses conceitos estão diretamente relacionados e desaguam, já que a gente está falando aqui de água, desaguam nas práticas, desaguam nas políticas públicas, desaguam nos instrumentos econômicos financeiros que a gente está falando. E aqui, portanto, a provocação se inicia com alguns elementos que já foram tratados aqui nas mesas anteriores, nos dias anteriores aqui dessa comemoração do Dia Mundial do Banheiro, que é, de fato, construir um novo paradigma na gestão das águas. E eu coloco essa provocação que tem a ver com os conceitos, mas que, de novo, está diretamente conectado com as coisas práticas. Não dá mais para a gente imaginar um cenário de ficar culpando repetidamente São Pedro por chover a mais ou a menos. Não dá para a gente continuar repetindo o entendimento de que saneamento básico é pura e simplesmente infraestrutura. Não dá para a gente desconsiderar o contexto de emergência climática, o impacto que isso causa no sistema de saneamento, o impacto que isso causa em todos os outros sistemas que usam água. A lente das mudanças climáticas precisa ser a grande orientadora do nosso debate. Entendendo que a gente precisa construir sistemas mais resilientes, que os padrões das chuvas são outros, que não dá para a gente planejar esse setor olhando pura e simplesmente para o revisor. E aqui, agora não vou me lembrar quem trouxe, acho que foi o Edson do Ondas na última mesa, também trouxe a lembrança do professor espanhol, atual relator especial da ONU, Pedro Arrojo, que começou a trabalhar com esse conceito de uma nova cultura de cuidado com a água, que a gente aqui no Brasil também, no âmbito da Aliança, começou a trabalhar. Acho que nós precisamos aprofundar isso. Tem, de novo, questões epistemológicas, se nós quisermos, da ética, da forma como nós nos relacionamos com a água, mas que recaem diretamente em todos esses debates que a gente está fazendo, seja de regionalização, seja de tarifa, seja de regulação. Então, eu queria começar, de fato, trazendo esse resgate, essa provocação, para que a gente comece a construir um novo paradigma na gestão das águas, um novo paradigma no cuidado com as nossas águas. E aí eu caio, de fato, aqui no nosso debate, em pensar o futuro das nossas águas aqui no estado de São Paulo, nesse contexto de um novo governo que, em grande medida, a gente desconhece quais são as suas intenções mais detalhadas. Reforço tanto o pedido, mas quanto a fala que a própria deputada Marina colocou, de que a gente precisa começar com o pé do diálogo e tentar estabelecer os pontos mínimos de consenso que nós temos. E faço aqui uma lembrança de um trabalho que foi coordenado no âmbito da Aliança pela Água em 2017, naquela ocasião, 2016, 2017. Naquela ocasião, nós estávamos vivendo os dramas, de fato, de correr o risco de não ter água nas torneiras. E, naquela ocasião, nós fizemos a pergunta, foi um trabalho coordenado pela professora Estela Neves, do Rio, e pela própria Marúcia, aqui no Instituto Água e Saneamento. A pergunta que nós fizemos era: quem cuida das nossas águas? E eu faço aqui um resgate desse trabalho que está disponível, aberto a qualquer um, e, para mim, um dos grandes ensinamentos desse trabalho foi esse entendimento que a doutora Alexandra colocou, de que saneamento básico, enquanto política pública, ele tem algumas etapas que são consequentes, são condicionantes. A gente começa pelo planejamento, a gente pensa numa estrutura de regulação, já que nós estamos falando de um bem público e de um serviço regulado. Nós pensamos aí sim, começamos a pensar nos mecanismos de participação, sendo, portanto, a prestação do serviço o final dessa linha. Um final dessa linha que precisa atender e observar o que está posto no planejamento, as diretrizes da regulação, a necessidade de ter uma participação. E, portanto, o nosso olhar para o saneamento básico no Brasil e no estado de São Paulo, na minha avaliação, ele é completamente míope. A gente fica falando em privatizar ou não privatizar. E, como a doutora Alexandra colocou, ao planejar, a gente não sabe planejar. Do ponto de vista da sociedade, onde é que nós queremos chegar daqui 5, 10 anos, do ponto de vista de metas de saneamento, de universalização do saneamento básico?
Vamos qualificar essas metas, como a doutora Alexandra falou. Vamos pensar nas soluções adequadas, vamos pensar nas condições, já que nós também, enquanto sociedade, não assinamos nenhum cheque em branco. Isso efetivamente precisa acontecer com clareza. E, claro, num cenário onde isso é feito distante da forma desejável, a ponta da linha fica também completamente desvirtuada. E aí a gente recai nesses problemas da regionalização e tantos outros. O Amaury, eu vou falar aqui mais detidamente da regionalização, e vou tentar aqui, correndo o risco de fazer alguma bobagem, mas eu quero só projetar, se me permitirem, compartilhar a tela. Vamos ver se vai. Acho que vai. O Amaury falou, a gente pensar a Sabesp enquanto prestadora, e esse debate sobre privatiza ou não privatiza, o Amaury falou aqui de uma proposta muito importante, viu, Marina? Eu acho que essa deveria ser uma das propostas que é muito objetiva, completamente compreensível e é, de fato, bastante... Ela tem um potencial muito grande de contribuir com as coisas que nós estamos falando aqui. E a qual o IDS também defende, viu, Amaury? Portanto, nós podemos, de fato, nos somar esforços nessa agenda. A Sabesp, enquanto prestadora, onde o governo do Estado tem a maioria do seu capital social, de novo, nós podemos falar em aprimorar, há vários desafios, como nós colocamos aqui. Precisamos, de fato, nos distanciar dessa ideia que São Paulo anda bem no saneamento básico, são vários os desafios, e enquanto nós tivermos milhões de pessoas que não têm acesso à água e esgotamento sanitário, nós estamos distante de um cenário ideal. Mas, enquanto prestadora de serviços, ela é superavitária. E mais do que isso, todo ano o Estado de São Paulo recebe dividendos correspondentes à sua participação no capital social da empresa. Ainda que a distribuição desses lucros respeite o mínimo da lei das SA, como a Sabesp vem se comprometendo, de 25% do lucro líquido, o Estado de São Paulo vem recolhendo recursos vultuosos. O que, na prática, isso significa é que o saneamento básico está subsidiando, seja a operação do Estado ou seja outras agendas. É razoável, num cenário onde a gente ainda tem milhões de pessoas que não têm água na sua torneira, o saneamento subsidiar outras agendas? Aqui eu trouxe um resgate, desde 2010, dos montantes anuais exclusivos que vão ao governo do Estado enquanto dividendos. Se nós somarmos esses 13 anos, isso dá mais de 3,5 bilhões de reais. Aqui eu não fiz a correção monetária, mas são recursos que seriam extremamente importantes para a gente avançar de fato no saneamento básico. E o Amaury aí já detalhou uma parte da proposta que é muito interessante. Ora, se o nosso sistema tradicional ele tem dificuldades em chegar em algumas regiões, como regiões mais afastadas, zonas rurais, locais onde comunidades ribeirinhas e tradicionais vivem, por que é que esse dinheiro não pode ser direcionado para essas regiões? É um debate perfeitamente razoável, objetivo, a gente consegue criar mecanismos de transparência e esse dinheiro não se perde, e a gente avança enquanto sociedade. Chegando aqui na regionalização e bebendo dessa ótima plataforma, eu assino embaixo do comentário da doutora Alexandra, é muito detalhada para quem quer entender saneamento básico, fazer cenários, cruzar dados, a plataforma que o Instituto Água e Saneamento vem criando. E foi dela que eu tirei aqui esse slide, onde a gente consegue entender um pouquinho a regionalização do Estado de São Paulo, proposta pelo governo do Estado em 2021 e atualmente sendo rediscutida por alguns motivos óbvios, mas eu vou entrar aqui em alguns detalhes. Qual foi e qual é o debate de fundo da regionalização que o Congresso Nacional enfrentou e que deu a substância para que esse olhar da regionalização tivesse na Lei Federal 14.026 de 2020? O fato de que existem municípios superavitários do ponto de vista da prestação, que, portanto, dão lucro para o seu prestador, e municípios que são deficitários, onde há uma dificuldade de equalizar essa conta. Eu não vou entrar aqui nos debates ou nas críticas que eu tenho sobre
esse olhar para os subsídios cruzados entre os municípios ou entre as regiões. Eu acho que também é um debate que falta profundidade, ou falta pelo menos apresentarem esses números e esses fluxos. Mas partindo do pressuposto desse entendimento, onde a gente precisa agrupar esses municípios superavitários e deficitários, e mais, na letra da lei federal, é colocado que essa prestação regionalizada deveria ser condicionada onde há compartilhamento de infraestrutura. Vamos olhar aqui para o mapa. Nessa colcha de retalhos que ficaram os nossos municípios do São Paulo, dentro dessas 4 unidades regionais. É razoável, a gente não precisa ser um especialista no campo. Ao olhar esse mapa, ver que ele não tem nenhuma variável que o explique. Esse agrupamento de municípios, que está no espírito da lei, mais do que no espírito, com determinações bastante explícitas, foram completamente desconsiderados. A deputada Marina colocou aqui, o IDES e o IAS, inclusive, soltaram uma nota técnica no âmbito do debate de 2021, fazendo uma análise mais depurada sobre a proposta naquela ocasião. Não dá para a gente continuar pensando o saneamento básico, planejando o nosso território, considerando única e exclusivamente a conta, o tal do equilíbrio econômico-financeiro. É claro, e com isso, de novo, não vamos tergiversar o debate. É claro que essa é uma variável fundamental, mas imaginar ou planejar o futuro do nosso saneamento básico, considerando essa única variável exclusiva, e foi isso que o governo do estado de São Paulo fez, de novo, talvez seja pior do que repetir os erros do nosso passado. Se equivale a repetir o entendimento antigo do século XIX de um saneamento básico medieval, desatualizado. Lente das mudanças climáticas não aparece. Soluções baseadas na natureza não aparece. A doutora Alexandra aqui, com todo o seu conhecimento do arcabouço jurídico normativo, também não para de pé, já que a gente diz respeito a todos os outros arranjos que esses territórios já têm, como as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas. Então, eu concluo aqui, Paula, eu confesso que eu me empolguei, eu nem vi o tempo, mas, primeiro, de fato, a regionalização que está posta é péssima, para falar o português claro. Acho que, enquanto esforço e com apoio da deputada Marina Elô, enquanto campo socioambiental, nós precisamos, de fato, contribuir para melhorar a composição desse arranjo. Aqui eu nem explorei a tabela aqui ao fundo, mas a gente já tem uma dimensão, 42% dos municípios paulistas sequer aderiram a essa proposta de arranjo de governança. Reforço. Acho que ele caiu e apareceu bem. Mas, Paula, posso pegar o gancho, então? Claro. Rapidamente. Eu só queria pedir licença, que eu realmente vou ter que sair, que a gente chegou no nosso horário, eu tenho uma outra agenda agora já. Mas para dizer que eu gostei muito, muito de escutar essa mesa. A Alexandra e o Guilherme foram muito importantes na contribuição desse entendimento do momento político e do que tem que ser nossa prioridade, e que a gente se mantém em contato, então, nessa construção de articulações para que a gente consiga avançar essa agenda. Muito obrigada pelo convite e pela participação. Queria pedir desculpas de ter que sair um pouco antes de terminar, mas eu realmente estou com a agenda bem encavalada aqui, mas é uma honra e um compromisso seguir junto com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Marina, obrigada. Carlos também está aqui mandando um beijo. Tchau, Carlos. Então, vamos esperar um pouco o Guilherme voltar. Enquanto isso, assim, o nosso tempo realmente é curto para um debate tão importante, né, e com tantos comentários qualificados para essa agenda. Mas é um pouco, né, esse Dia Mundial do Banheiro, e pensando... Oi, Guilherme, você caiu na sua conclusão. Eu vou fazer assim, a pergunta final aqui para os comentários, e você termina amarrando tudo, pode ser? Pode. Então, considerando, né, esse Dia Mundial do Banheiro, essa oportunidade de refletir da sociedade civil, incorporando, né, outros convidados fundamentais aqui, como o Ministério Público,
como os comitês de bacia, como deputada estadual, sobre evitar retrocessos, né? Claro que existe, assim, sem dúvida, a importância e a disposição de diálogo, mas existe um momento de se pensar agendas, né? De se pensar prioridades. Acho que essa que foi colocada, que já é uma agenda do Ondas e que o Guilherme colocou como importante também, a gente reforça essa importância de tratar, né? De como se financia o saneamento, especialmente para essa população que mais precisa. Tem um comentário aqui no chat do Luiz Roberto Santos Moraes, que foi muito assíduo aqui na nossa semana de conversas, a gente agradece muito a presença, perguntando exatamente se o Plano Estadual de Saneamento Básico contempla essas populações em áreas urbanas precárias, áreas rurais, e esse atendimento de espaços públicos de bebedouros e banheiros, né, que foram temas que a gente tratou nesses últimos 2 dias. Realmente, existe uma deficiência de dados muito grande para se conhecer essa realidade. É papel dos municípios trazer essa proximidade do território para esse planejamento, mas a gente tem esses muitos estudos sendo feitos, sempre com base no Sistema Nacional de Informações, que são feitos com base em dados dos prestadores, quer dizer, há uma deficiência muito grande. Então, esse plano de saneamento estadual, da forma como a gente está olhando, existem estimativas colocadas de crescimento populacional, mas o dado é sempre baseado nesse sistema, e pela ausência do censo, ficam sempre dados muito deficientes, né? Então, existe uma importância, né, de você articular esses diversos planos e estudos, né, como a doutora Alexandra falou, de planos diretores para esses planos de saneamento e crescendo nessas escalas, entender que existe um histórico já no estado de algumas regiões metropolitanas que funcionam melhores que outras, né, que existe já uma articulação mais consolidada dos comitês de bacia, de consórcios públicos que dialogam entre esses municípios, que não pode ser descartada por uma regionalização que visa só fechar uma conta de viabilidade econômico-financeira que nem se sabe se vai existir uma prestação coletiva entre eles, né? Se o objetivo é o planejamento, é olhar para essa realidade e pensar essas formas de financiamento, existem outras, existe esse sistema estadual de saneamento básico que precisa ser de fato efetivado. Então, com base um pouco nesse conjunto de falas, né, queria que cada um dos nossos convidados fizesse uma fala final, olhando um pouco para esse futuro. Então, Guilherme, posso começar com você? Porque aí você conclui a sua fala e já pega esse gancho. Obrigada. Claro, Paulo. Desculpe, aí eu falei que eu ia correr o risco ali ao apresentar de alguma coisa acontecer, aconteceu. Peço desculpas aí a todos. Mas eu queria concluir reforçando. Acho que o principal desafio de pensar o futuro das nossas águas, para além dessas questões éticas, de entendimento de fundo, é a gente pensar em como integrar os diferentes setores e, portanto, as diferentes políticas que tratam dessa gestão das águas. É um baita desafio, assim como a agenda de clima, né? Não dá para você pensar clima e segurança, depois pensar clima e uso e cobertura do solo. São coisas umbilicalmente intrincadas, integradas, que precisam ser integradas. Então, eu reforço, de fato, que entendo que esse vai ser o principal desafio, sobretudo ao pensar um novo governo chegando aqui, ao a gente olhar a estrutura de governo, ao olhar as suas estruturas, as suas prioridades, como é que essa integração vai se dar? As perspectivas, ou a minha leitura mais pessoal, é de que vai ser um grande desafio e algumas léguas distantes desses valores que a gente tanto batalha. Ainda assim, a janela de diálogo e de construção de consenso acho que vai ter de ser a tônica. E mais, num contexto com a nova legislação do saneamento básico, com a regionalização do nosso estado e todas as etapas decorrentes após a regionalização, nós poderemos enfrentar esse desafio sob a lente das oportunidades. E, portanto, aí os governos dos estados, não só de São Paulo, deveriam ter um protagonismo grande nessa agenda. Ao colocar e explorar, por exemplo, os planos regionais, onde houver concessão, que se coloque como condições, como questões estruturais, tudo isso que a gente está falando. Pensar um saneamento do futuro,
pensar sistemas de saneamento mais resilientes a esse cenário de emergência climática, portanto, pensar muito fortemente como o setor de saneamento básico pode ser um eixo estruturante de uma economia verde, com várias ações de adaptação climática, como proteção de mananciais, ajudando também a reduzir as emissões, como, por exemplo, reaproveitando os gases no tratamento dos resíduos, priorizando algumas ações, como a doutora Alexandra também colocou, a gente, de fato, fazer um debate e viabilizar instrumentos para reduzir as perdas na distribuição. E, de novo, quando a gente pensa, eu acho que esse é um outro exemplo de como os nossos cálculos matemáticos e econômicos, em vários momentos, se sobrepõem a questões de fundo que não podem ficar no segundo plano. Ora, qual é o cálculo matemático que vai explicar a falta de água? Onde as indústrias tiverem de parar? É só aí que a gente vai começar a refazer esse cálculo para saber o quanto deve se investir em redução de perdas? Não deve se investir muito, a gente tem de reduzir esses índices. São índices medievais. Não dá para o setor ficar repetindo essa resposta de que tem um ponto crítico ali onde, se você... Esse debate não para mais de pé no mundo de hoje. Então, concluo assim, acho que temos muitos desafios, são contextos diferentes, e aqui concluo assim com algumas propostas ao pensar um novo governo. Mananciais precisam estar no centro dessa estratégia de planejamento e na construção de novos instrumentos, sobretudo ao pensar a participação do setor de saneamento básico, mas não só ele. Reinvestir integralmente os recursos que o governo do estado de São Paulo recolhe anualmente dos dividendos da Sabesp, até que a universalização, de fato, uma universalização com qualidade seja alcançada, com compromisso e mecanismos de transparência. Fortalecer, de fato, a nossa agência reguladora, a Arcesp, que faz um trabalho importante, tem um quadro técnico qualificado, é uma das mais fortes no Brasil, e mesmo assim tem vários desafios estruturantes, inclusive alguns dos elementos que foram colocados aqui anteriormente na nossa mesa. No nosso arranjo federativo, União, Estados e Municípios, onde os municípios têm uma série de dificuldades, inclusive orçamentárias e fiscais, acho que o governo do estado deveria pensar e olhar no seu orçamento, já que nós temos uma série de repasses do governo para os municípios, e uma linha específica para a adaptação climática dos municípios, com uma série de ações voltadas à defesa civil e outras. Acho que o exemplo, pelo menos da construção do arcabouço da Política Municipal de Segurança Hídrica aqui de São Paulo, pode dar uma luz para esse arranjo e também para a construção de uma política estadual de segurança hídrica, como a deputada Marina Elô já propôs. E, por último, de fato, para finalizar, um trabalho que está em andamento há mais de 2 anos, liderado pela agência reguladora, a Arcesp, da gente fazer um debate de como o setor de saneamento básico pode contribuir para a proteção dos mananciais, inclusive viabilizando recursos e investimentos perenes, contínuos, previsíveis, que possam dar um passinho em direção a essa nova cultura de cuidado com a água. Muito bom, muito obrigada, Guilherme. Doutora Alexandra, a palavra fica com você. Bom, nesses minutos finais, eu gostaria de registrar as brilhantes falas que me antecederam, eu acho que vão trazendo uma construção, né, de propostas extremamente relevantes, e na mesma linha, eu queria trazer também, já de uma forma mais propositiva, a questão de nós discutirmos e avançarmos no tocante a qual seria o papel do Estado nessas realidades regionalizadas, né? Partindo, eu acho que da premissa que nós temos que o Estado tem que assumir esse papel de protagonismo na organização, na construção do planejamento e da necessidade de ser assegurado em todas essas instâncias o necessário controle social. Eu não concebo construção de políticas públicas, seja de recursos hídricos, seja de saneamento, sem o fortalecimento desses órgãos colegiados. Quando o Amaury menciona a questão da rediscussão e do trabalho que vem sendo desenvolvido, o Ministério Público também se integra nessa situação em relação aos comitês de bacias, a representatividade da sociedade civil,
a viabilidade de participação. Nós estamos falando tanto da questão da paridade, quanto da representatividade da sociedade civil dentro desses contextos, desses colegiados. Mas vai além, para realmente nós termos uma maior efetividade, em relação à questão dos nossos conselhos estaduais. E aí eu chamo a atenção da importância do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, também olhar para essa representatividade, o CONESAM, sobretudo na iminência, né, da discussão e da aprovação da política estadual de saneamento, que vejam que é anterior, é datada de 92, extremamente obsoleta, e do fortalecimento desses instrumentos. Mas também eu vou puxar, extrapolando um pouquinho essa questão da política para a questão da regulação, do planejamento da questão da regulação. Nós precisamos voltar os olhares para a construção de uma regulação efetiva no âmbito do Estado de São Paulo, que, apesar de termos talvez as agências reguladoras mais fortes do país, que são a Arcesp e a Ares-PCJ, ainda temos espaço para avanços no controle social no âmbito dessas agências reguladoras. Na necessidade de uma participação efetiva dessa rede de saneamento, na construção de normas de regulação que atendam às peculiaridades regionais e estaduais do nosso Estado. Nós temos, então, portanto, que nos antecipar à construção dessas medidas estruturantes, desses instrumentos, porque, senão, o que acontecerá, se isso não funcionar no âmbito dessas prioridades, quem dita a regra acaba sendo o mercado, né? Se não existe um planejamento, se não existe uma regulação, como é que nós vamos construir e pensar numa boa contratação? E aí vai muito além de ser público ou privado, qualquer terceirização hoje fica, muitas vezes, refém dessa falta de determinação por parte do poder concedente em relação a essas metas, em relação a essa abrangência que olhe para o município como um território integral, os mecanismos de controle e de monitoramento, de execução dessas políticas. Aí nós temos aí já a lei trazendo exatamente o passo a passo, que a gente não precisa nem repetir. Mas eu acho assim, o passo a passo está na lei e a gente tem aí um grande instrumento. E o Ministério Público tem trabalhado fortemente, tanto na instância local, como no âmbito dos GAEMAS, que nós temos um grupo de atuação especializado em meio ambiente, no âmbito estadual, e mais hoje, no âmbito interestadual, nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público hoje, com a Aliança pela Água, temos também uma gestão interinstitucional em relação à questão dos resíduos, buscando realmente promover esse diálogo e a melhoria do saneamento como uma grande bandeira para o Ministério Público brasileiro, e tentando posicionar como o Ministério Público pode contribuir de uma forma mais resolutiva, mais efetiva na construção e na fiscalização dessas políticas públicas. Nós temos aí órgãos que são extremamente importantes, como o Tribunal de Contas, e esse rol de parcerias que tem que cada vez mais ser ampliado para nós resolvermos o problema na origem. Então, antes de uma concessão, até de uma discussão sobre privatização, nós temos essa tarefa, essa lição de casa, que começa no âmbito do município. E não adianta nós fugirmos da discussão que, além desse, um componente muito forte é recurso financeiro. Então, nessa prioridade, nesse rol de sugestão, eu gostaria que nós olhássemos com muito cuidado para os municípios, porque é ali que as coisas acontecem, né? E se o município não executar bem a sua política local, se o município não tiver um bom diagnóstico, dificilmente ele vai conseguir ter um bom planejamento municipal, de certa forma, ser contemplado adequadamente no planejamento regional e tomar suas próprias decisões. Vai ficar realmente à mercê de imposições que venham a ser ditadas, seja pelo Estado, seja pelo mercado, tendo que aproveitar estudos realizados pelo próprio setor, porque não tem o seu próprio planejamento, como já permite a lei, né? Mas nós precisamos, esses municípios precisam de apoio técnico, precisam de apoio financeiro, não há como fugir dessa realidade e de uma lição de casa de todos, que é discutir sustentabilidade econômico-financeira. É princípio da Lei Federal de Saneamento, é algo que tem que ser buscado, e somente essas soluções vão ser pensadas se nós tivermos programas de custeio, programas de investimento que garantam a boa execução desses serviços, né, que são e vão ser sempre públicos até a consecução da universalização
não deixando ninguém para trás, que eu acho que essa que tem que ser a nossa grande meta. Então, eu encerro agradecendo, sempre temos muito a dizer, a gente sempre acha que deixa muita coisa de lado, mas certa de que essa é mais uma das inúmeras discussões que esse grupo tem promovido. Eu agradeço imensamente a oportunidade, sempre me colocando à disposição para integrar essas discussões. Muito obrigada. Sem dúvida, doutora Alexandre, é uma primeira, é um mais um, né, debate, são muitos. Eu passo para as considerações finais para o Amaury. Obrigada. Ótimo, Paulo. Bom, fazer esse fechamento aqui é uma honra, né? E acho que o Guilherme, Marina, Alexandre colocaram aqui foram fundamental. Na verdade, eu creio que esse nosso painel hoje, ele dá as bases para que nós façamos uma coalizão de várias entidades públicas, de vários agentes políticos, no sentido de avançar, né, para não permitir retrocesso no âmbito estadual. Tá? Ou seja, fazemos uma coalizão, e essa é a proposta aí que eu faço em nome do Ondas, que façamos essa coalizão no sentido de estabelecer pontes de diálogo e também de resistência, para impedir qualquer retrocesso. Retrocesso na agenda de saneamento, retrocesso na agenda ambiental, retrocesso na agenda de recursos hídricos, da governança das águas aqui no estado de São Paulo. Precisamos dessa coalizão. E essa coalizão tem várias frentes. Os agentes políticos, representados aqui nesse painel aqui pela deputada Marina, agentes institucionais, como a doutora Alexandra, aqui pelo Ministério Público, as organizações da sociedade civil, que o Guilherme, a Paula e eu aqui estamos representando, enfim, é esse conjunto que vai fazer um processo em que, durante esses próximos anos, nós possamos ter, de fato, né, a garantia de que o saneamento chegará para quem mais precisa. O saneamento não vai deixar ninguém para trás, como foi dito aqui pela doutora Alexandra. Fazer com que nós possamos avançar na direção da universalização do saneamento e da despoluição dos nossos rios, de um conceito amplo, né? Não falando só de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, mas também garantir que a drenagem, a macrodrenagem seja implantada, que a gente não tenha situações de enxurradas e enchentes em situações de chuvas extremas e que não tenhamos também mais situações precárias em termos de resíduos sólidos urbanos. Então, o saneamento como um todo, necessário que nós possamos trabalhar nessa direção da universalização. E aí, também, trabalharmos juntos para uma remodelação da governança das águas, no sentido que ela seja mais participativa, mais integrada, com maior presença dentro da sociedade como um todo, e não apenas dentro de um nicho que fala para dentro de si mesmo. Que nós possamos fazer com que essa governança das águas fale para a sociedade como um todo, que a sociedade perceba a importância de se fazer a melhor governança das águas do estado de São Paulo. E aí, né, dentro da provocação até que foi colocada aqui pela Paula, a gestão para a segurança hídrica, né, ela precisa estar orientada no combate a todo e qualquer desperdício. E aí, a doutora Alexandra, toda vez nós falamos lá em reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, da necessidade do do setor que mais utiliza água no estado de São Paulo, o setor agrícola, também ter um controle para se evitar desperdícios, também possamos implantar uma gestão adequada em todos os usos, todas as tipologias de uso, e que nós podemos avançar no sentido de reduzir esses desperdícios, quer seja na gestão de demanda, quer seja na redução de perdas, quer seja em se evitar com que as águas sejam utilizadas de maneira absolutamente perdulária, como existe em muitas áreas no agronegócio. E também fazer planos de contingência. Eu acho que essas são prioridades máximas. Não precisamos de grandes obras, de obras faraônicas dentro do estado de São Paulo para enfrentarmos crises, né,
em termos de segurança hídrica, principalmente de escassez. Nós precisamos, sim, da melhor gestão das águas que nós temos aqui e de uma concertação mais ampliada com a sociedade como um todo. E, por fim, né, trazer recursos para investimentos para podermos prover essa sustentabilidade, né, ambiental e financeira, trazemos esses recursos de onde eles estão hoje disponíveis. Nós temos o FEP no governo federal, nós temos o BNDES, nós temos o Banco do Brasil, nós temos os dividendos da Sabesp, temos financiamentos de agências internacionais. Há, sim, recursos para se fazer a universalização do saneamento, que eu digo água, esgoto, resíduos sólidos, drenagem, no nosso estado de São Paulo. Não há dificuldade nesse sentido. A necessidade é fazer um arranjo, retirarmos barreiras que existem, ideias preconcebidas, ideias obsessivas que possam existir, no sentido de direcionar a política somente para um lado e esquecer o outro lado, né? Esquecer, ou seja, nós precisamos de uma visão mais ampla. Então, recursos existem, propostas existem. O que nós precisamos é ter essa concertação, essa unidade na defesa desses princípios, dessas ideias. É isso. Muito obrigado ao IAS, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Um abraço, meu abraço, e em nome de todos os componentes do ONS. Todos. Muito obrigada. A gente fecha essa mesa aqui muito importante, que olha a conjuntura de uma forma atenta, de uma forma propositiva, de uma forma que se busca a soma, que não vai olhar para trás, vai buscar que não hajam retrocessos. A política realmente está num momento de muitos desafios.